Começa agora o Saber Direito Debate. Hoje eu vou conversar com a doutora Maria Isabel da Silva, ela que é juíza de direito do primeiro juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher de Brasília. É mais uma mineira que eu tenho a honra de receber aqui no Saber Direito Debate. Doutora, tudo bem? Tudo bem. Bom, mineira de Araxá. Araxá, Minas Gerais, Estância Hidromineral, era nos livros de Guimarães Rosa, que trata das histórias das grandes mulheres mineiras, inclusive a Dona Beija, que é da história, faz parte da história de Araxá, do sertão da farinha podre. Aliás, sempre que se fala em Araxá, ficou tão marcante isso, né? A gente lembra logo de Dona Beija. De Dona Beija. Justamente. Por conta das águas, né? Das águas minerais, que ela usava aquelas águas para se banhar e, por isso, resultava naquela beleza exuberante da Dona Beija. Bom, é de Araxá, mas tem muito tempo que você está em Brasília? Brasília, eu moro em Brasília há 16 anos, mas eu saí de Araxá há muito tempo. Eu morei em Belo Horizonte durante 20 anos e depois eu transferi para Brasília, minha residência para Brasília. Mas é de Araxá, a senhora foi então para a Terra das Alterosas? Para a Terra das Alterosas, continuei em Minas e depois vim para Brasília. Por força da aprovação no concurso, eu fui aprovada no concurso em Minas Gerais, concurso para juiz de direito em Minas e Brasília ao mesmo tempo. E eu optei por Brasília. A senhora saiu de Araxá mais ou menos com que idade? Com 24 anos. Ah, então a senhora já tinha o ideal de profissão, naquele momento já estava mais ou menos ali formalizado? Não. Não? Não. Quando a gente é criança, que a gente começa a formar a personalidade e começa a fazer suas escolhas, sou de uma região, de uma época ainda, e que poucos meios de comunicação, a gente não tinha muito acesso à informação, não existia televisão, nada disso, né? Parece que tem muito tempo, não, mas é lá nos anos 1950 e poucos. Então, eu queria ser costureira e professora, era meu sonho. Eram as profissões das mulheres, ou era costureira ou era professora. Então, professora era uma senhora profissão. Porque a mulher não era admitida em serviço público, nós não tínhamos mulher em serviço público, as mulheres não ocupavam nenhum cargo de destaque, né? Juíza, então, nem pensar. Juíza, nem pensar. Né? Promotora também, nem pensar. O juiz da minha terra, eu via como aquela pessoa inatingível. Então, o cargo de juiz para mim, quando eu era pequena, né, quando eu era mais jovem, era inatingível. Nunca pensei que um dia eu chegaria a ser uma juíza. Nunca. Pois bem. Então, em Araxá, eu cursei o primário, o curso secundário, fiz o curso secundário, que naquela época era o curso normal. Era um curso normal. Eu fiz o curso normal e o curso de contabilidade. Eu fiz os dois que existiam na cidade, o normal e contabilidade. E eu fui aprovada no concurso para Minas Caixa, então eu assumi meu cargo na Minas Caixa, aos 19 anos eu assumi um cargo na Minas e continuei ali em Araxá até idos de 1974. Eu fui para Belo Horizonte. Depois de Belo Horizonte, ainda na Minas Caixa. Tá, a senhora foi pela Minas Caixa, fui para Belo Horizonte. E chegando em Belo Horizonte, eu fiquei um tempo sem estudar. E depois eu comecei a estudar. Eu me interessei pelo direito. Mas até então, o meu interesse não era cursar direito, porque eu cursava em Araxá, quando eu morava em Araxá, eu cursava economia em Uberaba. Então eu ia de Araxá todos os dias, porque não tinha faculdade em Araxá. É razoável. São 110 quilômetros. A gente ia e voltava todos os dias. Né? E quando eu fui para Belo Horizonte, então eu interrompi esse curso. Mas eu sempre tive a ideia de que, quem sabe, porque eu trabalhava num estabelecimento bancário, que a economia iria me ajudar muito dentro do estabelecimento bancário. Eu poderia progredir profissionalmente dentro da Minas Caixa com um curso de economia. Mas a vida vai nos levando, e eu tive contato com uma pessoa que estudava direito. E eu achei muito interessante os estudos de direito. Ele comentava muito comigo sobre a escola, sobre a matéria, sobre os livros, e às vezes eu estava perto dele quando ele estava estudando. E eu comecei a me interessar por direito. Foi que eu prestei um vestibular para direito e cursei. Fiz meu curso na Faculdade de Direito Milton Campos, era uma faculdade nova, que instalou-se em Belo Horizonte.
das poucas faculdades que ainda existiam naquela época, porque naquela época não tinha essa profusão de faculdades, né? Então, nós tínhamos lá a faculdade a federal, a católica e a faculdade de Direito da Milton Campos. Acho que só eram essas 3 faculdades que tinham de Direito. Pronto, então eu fui cursar meu curso, fiz meu curso na Milton Campos. E dali eu apaixonei pelo Direito. Eu despertei, olha, que realmente eu gosto de Direito, eu não gosto de outra matéria, eu gosto de Direito. Talvez porque, como eu fiz o curso normal, no curso normal a gente não tem acesso ao estudo de biologia, química, física. E para qualquer outro curso, você tem que ter esse embasamento de matemática, física, química, eu não tive. A exata, né? Exato, ciências exatas, então eu não tive. Então tive que ficar realmente nas humanas, então fui para o Direito. Mas a senhora chegou a iniciar o curso de Economia, não? Sim, chegou? Eu cursava, eu ia todos os dias de Araxá para Uberaba. Ah, sim. Era, todos os dias. A faculdade era Uberaba, todos os dias eu ia de Araxá a Uberaba. Chegava tarde da noite, no outro dia levantava cedo, trabalhava o dia inteiro, ia para a faculdade, quer dizer, aquele rolo compressor. Como sempre foi a minha vida, foi um rolo compressor. Eu só cursei o primário durante o dia, que era do primeira à quarta série do curso primário. O resto todos eu cursei à noite, porque eu tinha que trabalhar para custear os meus estudos. Então, até tinha um tal de curso de admissão naquela época. Sou do tempo que tinha um curso de admissão, que ninguém nem sabe o que é isso mais hoje. Você saía do primário, para você entrar no curso secundário, você fazia um curso de admissão. Então, para fazer o curso ginasial, naquela época, você cursava um curso de admissão. Eu fiz o curso de admissão 1 ano, para depois cursar os 4 anos do ginásio. Sim. Né, se chamava ginástica. Coisa, parece que é do outro tempo, não, mas é da metade do século passado para cá. É que está mudando muito rápido as coisas. As coisas estão mudando muito rápido. E eu tive que trabalhar sempre na parte da manhã. Trabalhava o dia todo e estudava à noite. Assim foi a minha vida toda. Até eu me formar. Então, aí, quando a senhora despertou, então, para o Direito, a senhora teve que, no meio, digamos ali, do estudo, abandonar o curso, então, de Economia. Sim, quando eu fui para Belo Horizonte, então. Quando eu fui para Belo Horizonte, eu abandonei o curso, eu não frequentei curso nenhum. Não fiquei sem estudar um período. Aí, depois, foi que eu voltei para o curso de Direito. Quando me despertei para o Direito, eu prestei vestibular e fui cursar o curso de Direito. Formei-me em 1984. Em 1986, eu prestei o primeiro concurso público para advogado. Então, eu fiz concurso para advogado da Minas Caixa, passei no concurso. Depois, eu fiz concurso para procurador da Fazenda do Estado de Minas Gerais, assumi o cargo de procurador e, posteriormente, eu prestei concurso para juiz. Aí, nesse caso, já aqui para Brasília e Minas Gerais. Eu fui aprovada nos 2, na mesma época. E eu optei por Brasília. Agora a senhora já tinha uma relação com Belo Horizonte. O que lhe fez, então, optar por Brasília? Brasília. Porque aqui a gente começa a profissão numa capital. A gente não sai para o interior como ocorre no estado de Minas Gerais. E na época eu tinha uma filha pequena, minha filha tinha 9 anos. Para que eu pudesse ser juíza no interior, eu tinha que deixar alguém cuidando da minha filha. Porque às vezes vai para uma comarca mais distante e não tem saúde, não tem bons hospitais, não tem nem um local de morada, um bom local de morada para o juiz em alguns locais. E eu estaria sozinha com a minha filha, então tornaria muito difícil a vida dela, principalmente dela, numa cidade muito pequena. E há algumas mudanças, na mesma hora que você está na comarca, você vai para outra comarca, então há uma interrupção de estudos e eu não queria prejudicar minha filha. Então, por isso eu optei por Brasília, porque aqui, a cidade mais distante é Braslândia, que está a 30, 40 quilômetros aqui do plano piloto, né? E não há essa exigência da morada lá na cidade satélite. A gente pode morar aqui e trabalhar na cidade satélite. Não há essa exigência como em Minas Gerais, onde existem as comarcas, pela distância, o juiz tem que morar na comarca. Verdade. Né? Então, isso aí impossibilitaria, eu acho que seria um empecilho para eu criar minha filha naquele momento. Ou seja... Por isso eu optei por Brasília. E eu acho que eu fiz a escolha certa. Porque eu gosto muito de trabalhar aqui no Judiciário do Distrito Federal. Acredito também que gostaria de ter trabalhado de Minas Gerais se tivesse optado por lá. Mas eu gosto muito de trabalhar aqui no Tribunal de Justiça do Distrito Federal. É um tribunal que oferece boas condições de trabalho, um tribunal que valoriza os juízes. E eu me identifiquei muito com a magistratura daqui. Tanto que eu fui presidente da Associação dos Magistrados por 2 mandatos. Né?
Da Amages. Da Amages. Por 2 mandatos eu fui presidente da Amages. A senhora também, hoje, a senhora tem ligações com... Hoje eu faço parte da diretoria da Associação dos Magistrados Brasileiros, da AMB. Eu sou tesoureira da AMB. Uhum. Bom, trabalhava em das caixas, tinha a questão da economia. Eu gosto muito de trabalhar. Continua por ali mexendo, então, com a parte contábil. De certa forma, então, a economia que não abandonou a senhora. Não. Bom, nós falamos aqui, a senhora que em especial citou esse momento em que a mulher ainda não tinha tanta opção no mercado de trabalho, ou era costureira, a senhora chegou a citar, ou era costureira, ou era professora. Professora a senhora atingiu, costurar nem pensar, né? A costurar ainda calenta o sonho, ser costureira. Ainda calenta o sonho. Mas eu já fui bordadeira, eu já bordei, né? Já no início, logo no início, eu frequentei uns cursos de bordado, então eu cheguei a bordar, eu bordei o enxoval todo, ficou em exposição numa grande loja de comercial da minha terra, né? Então eu também cheguei a ganhar alguns trocados com bordados. Agora me diga uma coisa, a senhora que diante dessa colocação que a senhora fez agora há pouco, como é que foi depois então chegar ao mercado de trabalho como aí já aprovada em um concurso, no caso advogada na Minas Caixa e posteriormente juíza? Como é que foi essa receptividade? A senhora teve alguma discriminação em função disso, pelo fato de ser mulher? Não me senti discriminada, mas a gente tem que ter uma postura diferenciada. É mesmo? Naquela época, a mulher, quando eu comecei a trabalhar na Minas Caixa, eu fui um dia de calça comprida, eles falaram que eu não poderia trabalhar de calça comprida. Tinha um inspetor na agência e falou, olha, não pode trabalhar de calça comprida, a mulher não pode comparecer de calça comprida ao trabalho. Eu achei aquilo muito estranho, porque eu acho que hoje a calça comprida até em determinadas situações a mulher está mais composta, porque às vezes com uma saia curta, né? Então, achei estranho. Bom, então tem que tirar a calça comprida, tem que mudar, é norma de trabalho. E a gente vai passando, a gente vê que algumas pessoas são mais discriminadas do que outras, né? O grande problema do acesso ao trabalho é o conhecimento. Eu acho que as mulheres, quando elas procuram se capacitar mais, né? Quando elas procuram aprender mais se informar, eu acho que minimiza essa diferença entre homem e mulher. Então, o sucesso da mulher e a sua emancipação está na capacitação, sem dúvida alguma, assim como o sucesso de qualquer pessoa. Eu acho que hoje o Brasil já está caminhando para essa relação, reconhecendo essa relação de igualdade. Eu acho que a pessoa que tem competência, principalmente perante os órgãos públicos, os concursos públicos promovem essa igualização, né? Então, como eu passei em concursos públicos, eu não posso reclamar que fui discriminada em nenhum deles, não, nenhum. Porque eles promovem essa igualização do homem e mulher, o que se discute, o que se quer, o que se busca é o mérito, né? Uhum. E o mérito é através do conhecimento, através do estudo. Uhum. Verdade. Porque às vezes a gente conversa aqui e sente que algumas pessoas passaram por um certo constrangimento, uma certa discriminação, como a senhora mesmo trouxe, que aquela época as portas, o mercado de trabalho para a mulher era mais fechado, né? Era muito fechado. As mulheres não eram admitidas em alguns concursos públicos, né? Era no Banco do Brasil, depois de algum tempo que começou a admitir mulheres, as mulheres não trabalhavam, não poderiam trabalhar no banco. Elas eram relegadas ao trabalho, realmente ao trabalho doméstico. Tanto que, até 1962, eu até comentei isso numa das aulas, a mulher era considerada relativamente incapaz. Foi com o Estatuto da Mulher Casada, que é a Lei 4.121, que ela deixou de ser relativamente incapaz, que ela voltou a possuir plena capacidade, porque a casada ela tinha que ter autorização do marido para o exercício de alguma profissão. E existia, até comentei que existia um artigo na CLT, me parece que era o 443 na CLT antiga, que o marido poderia pedir a rescisão do contrato de trabalho da mulher, caso ele entendesse que o trabalho era prejudicial à família, ao desenvolvimento da família. Então, tudo isso não tem muito tempo, era até 1970, quer dizer, antes da Constituição de 88, era um novo perfil, né? Era um perfil diferenciado. Com a Constituição de 88, nós trouxemos um novo perfil
para as mulheres adquirirem um novo perfil, né? A Constituição emancipou as mulheres. Então, ela trouxe uma série de direitos que até então não eram conferidos. E com isso houve muita mudança. A mulher também teve mais acesso à faculdade, ela foi vendo a necessidade de ela se qualificar e que ela poderia também ter acesso. Eu acho que partiu bem da mulher, do movimento feminista, essa necessidade de emancipação dela. Quer dizer, a mulher foi despertada para isso. Né? O movimento feminista contribuiu definitivamente, decisivamente, para que a mulher abrisse os olhos e buscasse o seu espaço. Eu também vejo dessa forma. Agora, há aqueles que pensam o seguinte, essa busca, em certos momentos, ela extrapolou um pouquinho. E aí, em alguns casos, até, por exemplo, transforma a mulher, muitas vezes, e aí eu até, certamente alguns acreditam isso, a própria mídia, em que a mulher também passou a ser um certo objeto muito visado ali. Não necessariamente mais ali apenas no ambiente de trabalho, aquela conquista que ela teve, mas hoje, de certa forma, a mulher foi tão à frente que em alguns casos ela até ultrapassou. E aí fica aquela banalização, por exemplo, da imagem da mulher. A erotização da mulher, né? Isso vem acontecendo, esse fenômeno vem acontecendo com muita frequência ultimamente, nos últimos anos. Eu acho que falta a mídia, né? Falta os formadores de opinião, os meios de comunicação, valorizar a figura da mulher. Não vejo razão por que tanta erotização feminina. A mulher é associada hoje ao consumo de bebida, ela é associada a tudo que dá prazer é a mulher. Tudo que tem prazer, tudo é mulher. E aquela cultura do belo, a mulher tem que ser bonita, a mulher tem que ser magra, a mulher tem que ter um cabelo assim, a mulher tem que ter aquele biotipo. Então, essa erotização feminina, a coisificação da mulher, nós precisamos de ter um movimento contrário a isso. Eu não sei de que forma, mas há necessidade de um movimento contrário. Porque a maioria das mulheres não é aquilo que se espelha, aquilo que se passa, aquilo que está exposto na mídia. Não. A maioria das mulheres são mulheres como eu, mulheres que trabalham, mulheres que lutam, mulheres que enfrentam dificuldades, mulher que criam seus filhos, né? Mulher que ajuda a família, mulher que trabalha fora, mulher que cuida do lar. Então, a mulher que tem dá vários expedientes ao dia, mulher dedicada, mulher que trabalha em algum movimento, ligada a algum movimento de ajuda, de auxílio. Então, essa é a mulher brasileira, a maior parte da mulher brasileira. Não é aquela mulher que é estampada nas telas das televisões, ou mesmo nos anúncios. Então, nós estamos precisando de voltar os olhos para a mulher brasileira. É aquela mulher que luta, a mulher que trabalha, a mulher que está buscando realmente seu espaço, buscando se capacitar. Não é aquela mulher coisificada, objeto de desejo. Nós vamos fazer aqui um rápido intervalo, em seguida nós estaremos de volta. Hoje eu estou conversando, tenho a honra de conversar com a doutora Maria Isabel da Silva, ela que é juíza de direito do primeiro juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher em Brasília. Lembro que você pode participar do programa enviando sua sugestão para o endereço eletrônico saberdireito@stf.jus.br. E o Saber Direito Debate está no canal da TV Justiça no YouTube, o endereço é www.youtube.com/Saber Direito Debate. É um rápido intervalo, em seguida estaremos de volta. Até já. Estamos de volta com o Saber Direito Debate. Hoje eu estou conversando com a doutora Maria Isabel da Silva, ela que é juíza de direito do primeiro juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher em Brasília, e nos trouxe aqui a primeira aula foi Inovações Gerais da Lei, a aula 2, Conceitos Fundamentais, 3, Atuação Policial, Medidas Protetivas é o título da quarta aula, e a quinta e última, Procedimentos nos juizados. Eu sei
que a doutora Maria Isabel tem uma grande atuação, uma forte atuação. Tive, inclusive, a oportunidade de ler algumas publicações dela, sempre nessa linha relacionada à Lei Maria da Penha, em especial, claro, a mulher. E eu queria aqui colocar alguns pontos, algumas opiniões da senhora acerca desse tema, justamente, que é um tema que eu diria extremamente importante nessa discussão, que é justamente, e talvez hoje o mais polêmico, que é a retratação. Né? Como é que está essa questão e o que a senhora acha dessa possibilidade da mulher fazer, então, a retratação, no caso, lógico, em juízo, quando há a lesão leve? Tá. O movimento feminista hoje está contra esse artigo, principalmente no caso da lesão leve, que está prevista lá no artigo 129, 9º do Código Penal. Contra a possibilidade da mulher retratar-se da representação. Há também uma ação direta de inconstitucionalidade tramitando no Supremo Tribunal Federal, exatamente para derrubar esse artigo da lei. Nós que operamos, nós que estamos no dia a dia no trato com as mulheres, eu até escrevi um artigo, foi publicado aqui nos meios de comunicação de Brasília, respeitem a mulher. Porque a mulher vítima de violência, ela nem sempre quer que o seu agressor seja penalizado. Então, ela quer uma resposta da justiça. Então, muitas vezes, o agressor só, pelo fato dele comparecer a uma delegacia, dele ser chamado a comparecer em juízo, em alguma audiência, só aquilo, para ele, já é uma intimidação suficiente que o leva à reflexão do fato que ele cometeu. Então, a mulher, ela entende que aquilo foi o suficiente para que ele pudesse tomar consciência das suas atitudes. E, muitas vezes, essa mulher, não só uma mulher agredida, pode ser a mãe do agressor, pode ser a mãe de uma filha, pode ser a filha contra um pai, né? Pode ter sido a filha que foi agredida pelo pai. Então, às vezes, passou aquele momento, eles conversaram, ou fizeram um acompanhamento psicossocial, então entenderam que precisavam de novas referências para a família, para a vida, novos comportamentos. Havia necessidade de mudar a forma de se relacionarem dentro da família. Uma readequação. Uma readequação. Então, eles entenderam que não faria mais sentido continuar com a ação, continuar com aquele procedimento judicial. Então, por isso, nós entendemos que deve ser mantido esse artigo, que é a possibilidade de retratação da vítima, que é a valorização da mulher. Nós não podemos tratar a mulher como incapaz. Será que ela não sabe o que é melhor para ela, para a família dela, junto com aquele seu companheiro que um dia lhe agrediu, ou com o filho? Será que ela é incapaz de se autodeterminar perante esse agressor, perante essa pessoa? Então, eu acho que é o direito de afirmação da mulher, é o direito de escolha da mulher, que é consagrado no artigo 16 da Lei Maria da Penha. Bom, se ela faz uma declaração perante o juiz, e nós sentimos que eu e o promotor sentimos que ela está sendo coagida, que não é essa a vontade, que não é essa a vontade dela, porque ela está sendo premida, ela está sendo coagida para assim se manifestar, obviamente nós não vamos acolher a manifestação dela. Quer dizer, a lei já dá essa oportunidade de o juiz, quando ele e o promotor verificar que é insincera a manifestação da vítima, né, que ela está fazendo aquilo coagido, então ele tem a faculdade de acolher ou não a sua retratação. Quer dizer, a lei já dá essa possibilidade. Porque essa é a grande linha, essa é a linha de pensamento da corrente que prevê que a ação é pública condicionada à representação. Foi um entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, quer dizer, já foi um entendimento exarado e reiterados julgamentos pelo Superior Tribunal de Justiça. Porque pode ocorrer, por exemplo, de a mulher, então, ser coagida a fazer, então, essa retratação. A retratar-se, sim. Se ela for, se nós sentirmos. Porque a mulher... Mas está coagido, nesse caso, é o juiz, muito menos o promotor, em acolher ou não esse pedido. Não, sim. Agora, como é que a senhora nota isso?
como eu noto... que a mulher ela está sendo sincera ali ao fazer esse pedido. Porque a gente, quando ela fala que quer se retratar, a gente conversa com ela durante algum tempo. Né? Para saber se é sincero, para saber como que é a relação afetiva. A gente, não é assim, eu quero retratar, retratou, pronto, está acolhida a retratação. Não, a gente conversa com ela durante algum tempo, a gente esclarece para ela o que é a lei, o que pode representar aquele ato na vida dela, aquele possível perdão ao seu ofensor, que pode incentivá-lo a cometer novas infrações, a praticar novas violências. Então, a gente comenta com ela sobre isso. Então, não é simplesmente uma retratação, olha, estou aqui me retratando, pronto, está feito, vai embora. Não. Né? Nós temos um farto diálogo com a vítima. Aí depois, durante esse diálogo, que dá para perceber se ela está sendo sincera ou não está sendo sincera. Porque ela mostra dubiedade às vezes. Se ela mostra dubiedade, nós não acolhemos a retratação. Alguns casos que a gente tem percebido ao longo de nossas conversas com profissionais, como a senhora que está no meio, o álcool e as drogas têm a combustão desse mau relacionamento. O combustível da violência. Eu até escrevi um artigo que é o álcool combustível da violência. Por quê? Porque a maioria das mulheres que chegam até a nossa vara, eu falo mulher porque a Lei Maria da Penha elegeu a mulher como a sua protegida. A lei só dirige a mulher vítima de violência. Então, quando ela chega, ela fala assim, doutor, ele é muito bom quando não bebe. E quando ele não bebe? Qual o dia que ele não bebe? Doutora, dificilmente ele não está bêbado. Então, o que a gente nota é que, se ele é bom quando não bebe, ele é uma boa pessoa. Simplesmente ele é um viciado, né? Ele está contaminado pela bebida, né? E ele não consegue dominar esse vício. Essas pessoas precisam de algum acompanhamento. Precisam de tratamento contra o alcoolismo. Porque hoje, infelizmente, as pessoas são incentivadas a ingerir álcool. Quantas propagandas nós temos de cerveja, de outras bebidas, que às vezes são veiculadas, entram na nossa casa todos os dias, na hora que a família está reunida, quer dizer, por volta de 8, 9 horas, a família está reunida vendo a televisão, então chega ali aquele monte de, várias propagandas incentivando o consumo de bebida. Futebol brasileiro gosta de futebol, né? Então, durante uma exibição de uma partida de futebol, nós somos toda hora chamados a consumir alguma bebida alcoólica, porque assim nós seremos felizes e a partida de futebol terá uma graça maior. Pois bem, e as pessoas então são incentivadas a isso. E depois, quer dizer, depois do excessivo consumo de bebida, as pessoas tendem a liberar aquilo que os prende, aqueles freios que os prendem. Liberados aqueles freios, cometem qualquer atrocidade. Nós vemos os jovens, né? Os crimes são cometidos no trânsito. A maior parte dos crimes que são cometidos no trânsito, as pessoas estão sob o fluxo de álcool, né? A maior parte dos crimes de violência doméstica, esses assassinatos, as brigas entre jovens, tudo isso motivado, nós temos esse combustível que é o álcool. Eu acho que nós estamos precisando de mudar esse modelo, esse modo de sociedade, absorver essas informações que lhes são passadas, quer dizer, tentar reprimir essas informações. E deságua em onde? Deságua ou numa violência doméstica entre adolescente, ou numa violência entre adolescente, ou uma violência doméstica. Né? Por isso que, maior parte, 90%, quase 90% dos casos de violência doméstica, o álcool é um componente dessa violência. Essa é uma realidade nos tribunais. É uma realidade. Agora, diante de toda essa abordagem que a senhora fez, desse posicionamento, desse ponto de vista que a senhora tem, o que a senhora, então, defende? A aplicação da lei, como muitos dizem, aquela linguagem, manda o agressor para o chilindró ou não? Tem que se fazer uma tentativa de recuperação. E aí é onde vem aquela outra polêmica, que é a chamada pena alternativa ou abrandamento dessa pena nesses casos. O que a senhora defende? Bem, tem alguns agressores que são contumazes. Então, não tem jeito. Tem alguns que não tem jeito. Com bebida ou sem bebida, né? Então, para esses, eles precisam de participar de tratamentos para recuperação e que eles possam também rever os seus conceitos. Então, além da penalização, né, além da imposição de pena pelo crime que ele cometeu, a necessidade de encaminhamento para esses programas de atendimento, de acompanhamento psicossocial, para que ele possa se conscientizar das suas atitudes, dos seus atos.
Agora, tem alguns casos que eu acho que a responsabilização penal, ela não é eficaz. Só a responsabilização penal não é eficaz. E nem para todos os casos cabe a medida penal, quer dizer, uma sanção penal, a imposição de pena. Porque, como nós colocamos, às vezes, como já vinha sendo observado anteriormente, quando poderia aplicar a suspensão condicional do processo, nunca transação penal, a Lei Maria da Penha vedou completamente esse tipo de pena alternativa, né, que viria por meio da transação penal, que seria no termo circunstanciado, hoje é um inquérito policial, simplesmente seria na suspensão do processo. Alguns colegas entendiam que durante a suspensão do processo, o réu estaria vinculado ao processo por mais tempo que a pena que seria ele imposta, e com algumas obrigações, além da prestação de serviço à comunidade. Então, com isso, ele seria mais responsabilizado do que como eventual pena, porque a pena para esses crimes de maior frequência na violência doméstica, que é a ameaça, a injúria, vias de fato, perturbação de tranquilidade e depois a lesão leve, a pena é muito pequena. E o regime de cumprimento da pena é um regime aberto. Então, dificilmente ele vai cumprir essa pena. E, por meio desse instituto, que seria da suspensão condicional do processo, poderia ser imposto ao agressor algumas medidas restritivas de direito. Então, que é também uma pena, que é pena restritiva de direito. Ele não sairia ileso, ele não receberia nenhuma condenação, porque é uma pena restritiva de direito. A diferença é que só ao final, se ele cumprisse todas as condições, ele não teria uma sanção penal, não teria marcado na sua folha penal que ele cometeu uma infração penal. Só a diferença seria essa, né? Mas a sanção penal, às vezes, ela é, em alguns casos, principalmente nesses casos de violência doméstica, que é meio danosa. Porque hoje o mercado de trabalho é muito competitivo. Então, em alguns casos, se tem alguém que tem alguma mácula na sua ficha penal e um que não tem uma mácula na sua ficha penal, hoje o empregador tem dado preferência àquele que não tem. Às vezes é uma pessoa bem qualificada, muito qualificada, que teve esse momento na vida, exatamente. E um dos maiores motivos da violência doméstica é o inconformismo de uma das partes com o fim da relação afetiva. As partes não se conformam com a relação afetiva, com o fim dessa relação afetiva, então eles começam a se agredir, começam a desentender, começam a brigar. E nisso resulta o episódio de violência, porque um quer forçar o outro a retomar o relacionamento. Então, isso é um momento que passa quase todas as pessoas que separam, né, desse inconformismo com a separação. Alguns procuram ajuda psicológica. Esses que passam por essa ajuda, que procuram ajuda, eles não vão à justiça, né? Mas quem não passa por essa ajuda, dificilmente não irá à justiça. No caso, o tribunal é parte desse princípio de tentar primeiro oferecer essa ajuda, esse encaminhamento psicológico? Bem, os juízes, o Tribunal de Justiça tem um serviço de esclarecimento tão só, presta um atendimento, não tratamento psicossocial, tá? Psicológico. Então, nós encaminhamos, às vezes, quando é o caso, o ofensor e vítima, se quiserem, para o acompanhamento com a nossa equipe multidisciplinar. Nós temos um núcleo SERAV que faz esse atendimento aqui no Distrito Federal. E a Lei Maria da Penha determinou que todos os juizados tivessem esse acompanhamento da equipe multidisciplinar. Mas não é obrigatório, é se ele quiser. Se a vítima quiser, se o ofensor quiser. Mas a gente tem incentivado muito a participação deles, principalmente nesses atritos familiares, quando ao fim da relação afetiva, quando é o fim do casamento, os cônjuges se separam, as pessoas se separam, e que é esse inconformismo, né, eles não se conformam com a separação. Então, quando nós encaminhamos, a gente nota, depois a gente tem um retorno, e que foi muito bom para que eles pudessem ter esse esclarecimento. Muita gente chega às vezes na audiência e fala assim, olha, eu não vou não, porque psicólogo, essa turma, acompanhamento, isso é para louco, né? Não é louco. As pessoas às vezes têm um desajuste, um momento na vida a gente pode ter um desajuste. E esse desajuste pode ser minimizado, pode ser consertado
limitado, às vezes, né, com o atendimento com esses profissionais da área da psicologia. Então, eu acho que a Lei Maria da Penha, ela deve se valer muito, mas muito mesmo, da equipe multidisciplinar e mesmo desse trabalho com psicólogo, com psiquiatras, às vezes, se o caso, porque, como por certo, nós teríamos uma redução muito grande nesses índices de violência se preventivamente tivermos na rede pública essa disponibilização desses profissionais para a camada de população mais carente. E aí fica mais visível aquela possibilidade de readequação familiar que nós falávamos agora há pouco. Né? De referência, de novas referências familiares. Bom, nós vamos aqui a um rápido intervalo, em seguida estaremos de volta com o programa Saber Direito Debate. Lembro que você pode enviar a sua sugestão para o endereço eletrônico saberdireito@stf.jus.br e o Saber Direito Debate está disponível no canal da TV Justiça no YouTube, o endereço é www.youtube.com/Saber Direito Debate. Até já. Estamos de volta com o Saber Direito Debate. Hoje eu estou conversando com a doutora Maria Isabel da Silva, ela que é juíza de direito do primeiro juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher no Distrito Federal, e que ao longo desta semana ministrou o curso Lei 11.340 de 2006, que é chamada Lei Maria da Penha, na TV Justiça. A primeira aula, Inovações Gerais da Lei, Conceitos Fundamentais foi a segunda aula, Atuação Policial a terceira, Medidas Protetivas a número 4, procedimentos nos juizados, número 5. Aliás, tem um tema aqui, professora, doutora, que eu gostaria de comentar, que é justamente o tema da aula 3, que é a atuação policial. Nós temos hoje uma polícia capacitada para atender a mulher? Aqui no Distrito Federal, eu posso dizer que a polícia daqui ela é bem capacitada, até pela forma de seleção dos agentes da Polícia Civil. Mesmo a Polícia Militar, que presta o primeiro atendimento, eles têm muito cuidado com as vítimas de violência doméstica, eu posso assegurar isso. Porque eles são as testemunhas, às vezes, num eventual processo criminal instaurado. E da forma com que eles narram, como foi a abordagem, como abordaram a vítima, como conduziram a vítima até a delegacia, e mesmo depois, como ela foi recebida na delegacia pelos agentes da Polícia Civil. Então, se nota que eles são bem preparados, já estão acostumados com essa lida com a violência doméstica. Nós temos alguns bolsões de misérias aqui no Distrito Federal, bolsão de miséria onde tem pessoas mais carentes, né? E onde ocorre a maior incidência dos eventos relativos à violência doméstica. Eu não estou falando aqui das cidades satélites, porque nós temos uma outra cidade satélite também que tem bastante ocorrência, né? Bastante fatos envolvendo violência doméstica. Mas como a minha competência está aqui em Brasília, então eu estou falando de Brasília e da competência da vara, por exemplo, a estrutural e o Varjão. São locais onde tem um barzinho a cada porta, né? Então, para complementar a renda, cada um tem um barzinho e daquilo ali começam brigas e tal. Nessas delegacias, nós não temos a delegacia especializada, a DEAN está aqui no centro. Então, aqueles profissionais das delegacias mais próximas, por exemplo, da estrutural 8ª DP, muito embora são policiais capacitados, mas eu acredito que se fossem todas mulheres, se esses agentes fossem todas mulheres do sexo feminino para atender a vítima de violência, eu acho que ela teria mais coragem até para relatar os fatos, porque ela estaria como igual, né? Não estaria como diferente. Relatar para um homem um fato de violência doméstica e relatar para uma mulher é que tem muita diferença, né? Eu vejo isso até na audiência, quando elas conversam comigo, elas parecem que se abrem mais, elas contam coisas da vida que às vezes elas não contariam, talvez se fosse um juiz homem. Então elas têm mais liberdade para se abrir com uma mulher. Então eu acho até recomendável pela Lei Maria da Penha, né, e pelos estudiosos, que os agentes de atendimento à mulher fossem mulheres, fossem do sexo feminino. Mesmo nos IMLs, porque elas são submetidas aos exames, né, e isso deveria ser estendido para todo o Brasil, com pessoas mais capacitadas para lidar com as mulheres. Isso eu acho até que as encorajaria
a fazer mais ocorrência, mais denúncias, né? Porque se ela sabe, eu tenho uma mulher, então está mais fácil, eu sei que lá tem mulher que vai me atender, então é mais fácil. Então eu acho que eu tenho mais coragem, ela se sente mais encorajada a se declarar para uma mulher. Eu acho que nós temos que trabalhar para isso, além da capacitação, o pessoal do sexo feminino. A lei não prevê esse tipo de capacitação? Sim, a lei prevê capacitação. Aqui no Distrito Federal, eles são bem capacitados, mas na maior parte das comarcas brasileiras sequer existe uma delegacia especializada. Tem uma delegacia, uma delegacia específica para o trato, ou uma delegacia que tem agentes para o trato da violência doméstica, porque tem uma delegacia para tratar de todas as ocorrências em algumas comunidades. Então fica difícil até agente especializado ou um departamento específico para a mulher. Nós ainda chegaremos lá um dia. Porque assim, e aí não precisa nem ser apenas eu, acho que qualquer pessoa já se deparou com essa situação de que às vezes a mulher evitou de ir a uma delegacia fazer ali, no caso, a ocorrência, em função justamente de um certo receio, e aí o agente não tem aquele preparo, já vai fazer uma piadinha, uma brincadeira. Tá, mas o que você fez também? Esse tipo de... Tende a responsabilizá-la pela violência. Quando, às vezes, os que não são preparados tendem a responsabilizar a mulher pela violência. Olha, ele fez isso, mas o que foi que você fez? Por que você chegou tão tarde em casa? Por que você não fez a janta no horário certo? Né? Começa a questioná-la por que ela não cumpriu com aqueles deveres que eles acham que a mulher deve só cumprir deveres. Ela não... às vezes até para a mulher, em outras situações, por exemplo, relatar ali um caso de estupro. Exatamente, um crime sexual, né? Sim. É a sua liberdade sexual, vai expor a sua intimidade já para o homem. Uma vez. Já foi agredida uma vez. E aí não se vitimizada que a gente fala, porque ela vai falar sobre a sua intimidade, né? Como é que foi, como é que ocorreu, porque ela tem que relatar como ocorreu o fato. Então, pode ser que ele não dê seriedade, ele não mostre a seriedade que ela quer de quem está atendendo naquele momento. Né? Porque, se for uma mulher, a mulher, mais ou menos, ela sabe imaginar a dor que ela está sentindo por ter sido violentada. O homem, não quero desmerecer o sexo masculino, mas ele não tem a mesma intensidade, acho que ele não tem essa mesma compreensão da intensidade da dor feminina. Né? Agora, por outro lado, a senhora falava, e eu também pensei aqui, eu estou imaginando talvez um suposto agressor, e ali, quando chega no tribunal, depara justamente com uma juíza, uma mulher. Será que ele também já foi, você penalizado mesmo, não tem jeito? Será que imagina assim? O que a senhora sente de reação nesses casos? Durante a audiência talvez eu pensar assim, se fosse um homem, talvez eu estaria... Na audiência que é realizada na medida protetiva, a gente tem uma tendência a proteger a mulher, tá? Porque é a primeira oportunidade que eu tenho que conversar com ela e saber o que ela pretende da justiça, né? O que ela busca no judiciário, que proteção que ela reclama, e daquilo que está ao nosso alcance para contemplá-la. Mas no processo penal, que é onde eu vou ter contato com o réu no processo penal, uma parte do contato, já é uma ação penal instaurada. Ali vige o princípio do contraditório, da ampla defesa e o juiz imparcial. Né? Então, eu não posso ver o réu à minha frente como um agressor da justiça. Não, ele cometeu uma infração contra uma pessoa. Eu estarei para responder uma ação penal. Eu o trato com o maior respeito, como eu tenho respeito por qualquer pessoa. Eu não estou ali para julgá-lo além daquele delito que ele cometeu. Então, eu tenho que me ater ao que determina a lei, vou julgá-lo de acordo com a lei e vou condená-lo de acordo com o meu convencimento com as provas. Eu não tenho nenhuma prevenção contra o réu agressor, nenhuma. Para mim, é uma pessoa humana, é um ser humano que cometeu um delito e está ali para ser julgado. Eu não tenho por que condená-lo de antemão. A priori, eu olhando para ele, não, você é um réu, vai ser penalizado porque cometeu um delito contra a mulher. Não, vamos apurar as provas. Né? Eu estou ali para fazer justiça de acordo com a lei. Eu não sou justiceira. Nesse caso, a senhora já teve alguma situação que a senhora realmente absolveu porque não havia, pelo menos... A absolvição é muito comum. É muito comum. Absolvo muito. Porque as provas são frágeis. Até porque a vítima, às vezes na audiência, no processo criminal,
como já passou muito tempo dos fatos, às vezes ela fala, não, doutora, os fatos não ocorreram dessa forma. Foi num momento de raiva, de briga, e que ocorreu o fato, eu efetivamente dei causa ao fato. Ou ela já não quer mais a penalização dele, então ela às vezes conta uma outra história. Ou as provas não indicam o cometimento daquela infração, não tem prova suficiente para que possa imputar ao réu a responsabilidade por aquele ato. O processo penal é muito rígido, é muito sério. Enquanto o processo penal é o seguinte, se o juiz tem dúvida, ele deve absolver o réu. Essa é a máxima do processo penal. Em dúvida, ele não deve condenar, ele deve absolver. Então, se eu tenho qualquer dúvida do cometimento daquela infração, que aquele fato não deu naquelas circunstâncias em que ele possa ser penalizado, eu tenho que absolver o réu. Uhum. E aí não necessariamente, talvez a mulher, nesse caso aqui, já que estamos tratando de Maria da Penha, ela não poderia também, talvez, então, receber uma pena por ter ido ao judiciário, buscado ali uma demanda, abarrotado mais ainda os nossos tribunais e, de repente, talvez com uma coisa que não seria necessária ali, ou que talvez nem seria verídica? Ocorre algumas vezes do desvirtuamento da lei, de alguém, uma delegacia, registrar um fato que não ocorreu. Mas, às vezes, a mulher, ela se arrependeu de ter ido à delegacia, não teve oportunidade de se retratar, a ação prosseguiu. Então, quando ela chega na audiência, ela muda a versão dos fatos, porque ela não quer que o seu agressor seja penalizado. Principalmente naqueles casos em que a gente não acolhe a retratação. Ela chega na audiência, ela dá uma versão completamente diferente daquela que ela deu na delegacia. E se ela não confirma a ocorrência do fato, ela que é a vítima, como nós vamos condenar? Fica difícil condenar, porque eu não posso condenar com base nas provas produzidas no inquérito policial, perante a autoridade policial. As provas para o juiz condenar alguém devem ser produzidas sobre o crivo do contraditório. Isto é, o réu tem o direito de se defender daquilo que ele é acusado. Certo? O que não ocorre na esfera policial. Bom, nós vamos aqui para as indicações de literatura. A doutora Maria Isabel nos trouxe aqui algumas obras e vamos começar primeiro com essa aqui, a Lei Maria da Penha na Justiça. Queria que a senhora comentasse. Esse livro, manual, de muita utilidade, escrito pela desembargadora Maria Berenice Dias, é uma desembargadora gaúcha, muito atuante no direito de família e muito atuante também nesse movimento feminino. Para aquelas pessoas que querem aprender um pouco da Lei Maria da Penha, eu recomendo o livro da desembargadora Maria Berenice Dias. Bem claro, fácil leitura, de boa absorção, fácil absorção, é um bom livro. Nós temos aqui uma outra indicação, quero lembrar que são todos livros trazidos pela própria doutora Maria Isabel, Violência Doméstica. Esse livro, ele foi coordenado pelo Dr. Fausto, um promotor de justiça aqui do Distrito Federal, também um atuante em violência doméstica. Então, eles reuniram diversos artigos de vários doutrinadores e ele trata muito bem a questão do acolhimento multidisciplinar, desse tratamento, desse acompanhamento que é promovido por essa equipe. Então, é bem elucidativo, ele mostra como é útil, como é satisfatório, como os resultados são positivos daquelas pessoas que são submetidas a esse acompanhamento multidisciplinar. Dr. Fausto trabalha comigo também na vara de violência doméstica. Ele coordenou, são vários colaboradores, sim, artigos de vários colaboradores. Bom, outra indicação, nós temos aqui preconceitos contra a mulher. Isso é para que a gente possa ter um panorama, né? Como que a mulher é vista, como que se dão esses preconceitos. Então, aquele que vai trabalhar com a violência doméstica para que ele possa se desfazer de alguns mitos, né? E ver que aquilo é o que é o preconceito que ainda existe contra a mulher em alguns casos. E o próprio preconceito que a mulher traz dentro de si. Porque ela, às vezes, precisa se liberar dos seus próprios preconceitos para que ela possa, assim, atingir a sua plenitude, para que ela possa se emancipar efetivamente. Porque a mulher ainda traz em si muitos conceitos arraigados, aqueles que lhe foram passados
de geração para geração, principalmente algumas mulheres que já têm uma certa idade. Então, aquela ideia que ela tem que ser submissa ao marido, que tem que ficar dentro de casa, que ela é incapaz para outros serviços, né? Então, a mulher tem que vencer essas barreiras para que ela possa se emancipar. Livro da Sandra Azeredo. Bom, então se eu lhe perguntasse para indicação para quem, só diria para homens e mulheres? Para homens e mulheres. Tá certo. Mas todos esses livros, os homens também que querem aprofundar um pouquinho, conhecer um pouquinho da Lei Maria da Penha, são livros fáceis de ler, de uma boa leitura, uma leitura agradável. Muito embora seja um livro de livro, mas é uma leitura agradável. E com uma abordagem bem simples, eu acho que as pessoas, tanto o estudante de direito, quanto o aplicador e quanto os interessados, eu recomendo esses livros. Então, estamos aqui, temos várias outras indicações, vou passar aqui rapidamente: violência doméstica, Rogério Sanches Cunha, Ronaldo Batista Pinto. Também nós temos aqui outra Lei Maria da Penha, com comentários à Lei 11.340 de 2006, Violência Doméstica, de Estela Valéria Soares de Farias Cavalcante, e outras duas obras que a doutora Maria Isabel nos traz, que é a Violência Doméstica Familiar contra a Mulher, de Luiz Antônio de Souza, e ainda Adriana Ramos de Mello, comentários à Lei de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Então, a senhora também está atuando na Justiça Eleitoral, né? Eu sou juíza da primeira zona eleitoral de Brasília. Acho que é uma das maiores, inclusive, a zona. É uma das maiores, vamos dizer, a primeira, né? Então, é muito trabalho, a gente tem muito trabalho lá. Quer dizer, eu sou juíza do juizado e juíza eleitoral. Hoje mesmo era para eu estar fazendo uma audiência, mas como nós estamos aqui, nós adiamos para depois, uma audiência eleitoral. Mas isso tudo a gente tem tempo, a gente vai se adaptando, né, com essas obrigações, porque esses programas Saber Direito, a minha avaliação, é um programa de esclarecimento, não só para os operadores de direito, mas é um esclarecimento à população. Que alguns temas, às vezes, eles têm uma noção diferenciada. E quando vem uma pessoa, um profissional que atua na área, né, que tem conhecimento, muita gente assiste a TV Justiça, né, que tem interesse nessas informações que são passadas pelo Saber Direito. E a Lei Maria da Penha é uma lei que gera muita curiosidade, é uma lei muito polêmica até hoje, as pessoas ainda têm muitas dúvidas sobre a aplicabilidade dela, né? E eu acho que foi muito oportuno o Saber Direito ter abordado esse tema. Eu acho que vai elucidar algumas dúvidas de várias pessoas, inclusive daqueles que não são operadores do direito, que estão sempre conectados à TV Justiça, que é um canal de informação do povo brasileiro. Doutora Maria Isabel, o que eu tenho aqui é agradecer a senhora, sucesso na sua carreira profissional, muito obrigado pelos esclarecimentos e pela participação aqui na TV Justiça no Saber Direito Debate. Bom, o Saber Direito Debate fica por aqui. Lembro que você pode assistir ao Saber Direito Debate no canal da TV Justiça no YouTube. O endereço é www.youtube.com/Saber Direito Debate e participar por meio do nosso endereço eletrônico, que é saberdireito@stf.jus.br. Obrigado e até o próximo encontro.